Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a forma dos atos processuais no Código de Processo Civil e nesta aula estudaremos o artigo 204. Como de costume e sem enrolação, nós já passamos a leitura do artigo que estabelece que acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Então, acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Pessoal, antes de passarmos para os próximos slides, eu quero destacar aqui para vocês a ideia central do dispositivo, tá? Dentro da literalidade do dispositivo, eu quero que vocês guardem uma coisa. Olha, acórdão, isso já não traz na nossa mente a ideia de um acordo? Ora, não se faz acordo sozinho, não é mesmo? Então, guardem que acórdão é o julgamento colegiado que é proferido pelos tribunais. Então, não é um julgamento feito sozinho. Então, um julgador só proferindo a decisão, ele nunca fará um acórdão, porque acórdão necessariamente pressupõe um conjunto de julgadores que se unem para decidir sobre determinado tema. Então, acórdão é o julgamento colegiado, é necessário ali mais do que um julgador decidindo a respeito. Então, por exemplo, você tem um plenário de um tribunal e lá naquele plenário, todos os julgadores, todos os juízes dali, eles proferem suas decisões. Essas decisões aí vão ser unidas e vai ser analisado ali qual foi a decisão final sobre o tema. Essa decisão final pode ser por unanimidade? Pode, mas também pode ser por maioria, não tem problema algum. O que nós precisamos entender é que acórdão nunca é proferido por uma única pessoa, mas, na verdade, por um colegiado de julgadores. Outra questão. Nós temos aqui que os acórdãos eles podem ser proferidos tanto em grau recursal, quanto também em causas de competência originária dos tribunais. Então, não tem problema algum. O acórdão ele pode ser tanto em grau de recurso, quanto numa causa de competência originária do tribunal. Se, por um acaso, aquele julgamento for colegiado, ele será um acórdão. Aí, destaquei aqui o que eu já tinha pontuado para vocês, que os acórdãos não precisam ser unânimes. Então, pode acontecer, por exemplo, de ser por maioria a decisão final, sem problema algum. Avançando aqui, eu trouxe para vocês uma informação relevante, tá? O acórdão é o julgamento colegiado. Legal. Mas pense o seguinte, qual que é o conteúdo daquele julgamento? O conteúdo daquele julgamento pode ser tanto um conteúdo de sentença, quanto um conteúdo de decisão interlocutória, não tem problema algum. O conteúdo do que está dentro aí do acórdão vai ser o que aquele colegiado julgou. Se o colegiado julgou um tema afeto a uma decisão interlocutória, então o acórdão vai ter conteúdo de decisão interlocutória. Se o colegiado julgou, naquele caso, um tema afeto a sentença, aí o acórdão terá o conteúdo de sentença. Inclusive, olha que interessante esse artigo 108 que eu coloquei aqui para vocês. O artigo 108 diz que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Então, olha só, se por um acaso a decisão impugnada for uma sentença, isso aí vai subir lá para o tribunal. Quando o colegiado decidir, o conteúdo daquele acórdão será um conteúdo de sentença. Quando, por outro lado, nós tivermos uma decisão interlocutória impugnada, aí, quando aquele colegiado julgar, o acórdão daquele colegiado terá o conteúdo de decisão interlocutória. Vamos aqui para o exemplo 1. O juiz de primeira instância nega a tutela de urgência. Nós sabemos que a decisão aqui que negou a tutela de urgência é uma decisão interlocutória, tá certo? E, conforme o conteúdo que nós aprendemos na aula anterior, nós sabemos que a decisão interlocutória ela é impugnável por meio do agravo de instrumento. Aí a parte vai lá, recorre, apresenta o agravo de instrumento. E, na segunda instância, o tribunal reforma a decisão. Então, o juiz de primeira instância tinha falado que não é o caso de tutela de urgência, o tribunal foi lá, reformou e concedeu a tutela de urgência. Nós sabemos que
conforme artigo 1008, o julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Então, nesse caso, o julgamento do tribunal substituiu a decisão inicial sobre a tutela de urgência. Como aquela decisão inicial era uma decisão interlocutória, nós temos que, nesse caso aí, o acórdão, ele tem o conteúdo de decisão interlocutória. Veja, foi impugnada uma decisão interlocutória. Aí vai para o tribunal. Quando o tribunal decide, a sua decisão substitui a decisão do juiz de primeiro grau e o conteúdo desse acórdão aí é um conteúdo de decisão interlocutória. Ele substituiu a decisão interlocutória anterior. O mesmo raciocínio é aplicado à sentença. Imaginemos no exemplo 2 que o juiz de primeira instância julga procedente o pedido contido na ação. E aí o que acontece? Nós sabemos que, como teve uma sentença ali, o recurso é a apelação. A parte recorre ao tribunal e o tribunal dá provimento ao recurso de apelação. Ora, conforme artigo 1008, o acórdão do tribunal substitui a decisão de primeira instância. Como a decisão de primeira instância era uma sentença, nós sabemos que esse acórdão do tribunal tem um conteúdo de sentença, porque ele substitui a decisão anterior. Se a decisão anterior era uma sentença, ele também vai ter o conteúdo de sentença, tá certo? Então, acórdão, pessoal, coloquei aqui nesse slide para vocês, é qualquer decisão colegiada proferida pelo tribunal. Pouco importa se tem conteúdo de sentença ou se tem conteúdo de decisão interlocutória. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Coloquei aqui para vocês que todos os julgamentos colegiados dos tribunais recebem o nome de acórdão. Todavia, nem todos os pronunciamentos judiciais proferidos nos tribunais são acórdãos. Olha que importante isso. É possível que a gente se confunda e a gente pense que, olha, tudo que vier do tribunal é um acórdão. E não é verdade isso. Por que não é verdade? Não é verdade porque há pronunciamentos feitos monocraticamente pelo relator no tribunal. Então, nem tudo que vem do tribunal é acórdão. Só é acórdão aquilo que vem do tribunal e é um julgamento colegiado. Tudo que não for julgamento colegiado não é acórdão. Então, se o relator profere monocraticamente um despacho, eu não vou ter um acórdão. Da mesma forma, se ele profere monocraticamente uma decisão interlocutória, eu também não vou ter um acórdão. E se ele profere monocraticamente um julgamento, eu também não tenho um acórdão. E aqui eu trouxe esse slide para poder avançar no conteúdo, né? Então vamos lá, vamos pensar o caso de um despacho proferido pelo relator, tá certo? Existem despachos que são proferidos pelo relator? Existem. Olha só, o artigo 292, inciso 1º do Código de Processo Civil, diz que incumbe ao relator fazer o quê? Dirigir e ordenar o processo no tribunal. Olha só, o que é isso? Isso é despachar. Isso é proferir despachos. Então, incumbe ao relator proferir os despachos. O relator também profere decisões interlocutórias? Sim, também. Veja o artigo 932, ele diz, no seu inciso 2º, que cabe ao relator o quê? Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Ora, se cabe a ele apreciar a tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, eu posso dizer que cabe a ele o quê? Proferir decisões interlocutórias lá no tribunal. Cabe ao relator. Da mesma forma, no item 3 aqui, olha o que mais que o relator faz. O relator profere julgamentos monocráticos. Pessoal, julgamentos monocráticos. O artigo 932, inciso 5º, diz que, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, o relator ele pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a, na linha A aqui nós temos a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Olha então, nós temos aqui um julgamento monocrático sobre o mérito daquele caso lá, feito só pelo relator. Não é um julgamento colegiado,
é um julgamento feito só pelo relator, monocraticamente e sobre o mérito mesmo. Então, perceba que nem toda decisão que vem do tribunal é um acórdão, tá certo? Há diversas decisões que são feitas monocraticamente pelo relator, como despachos, decisões interlocutórias e julgamentos monocráticos. Por fim, aqui, nós temos esse último slide, em que eu constei o seguinte: contra a decisão do relator cabe agravo interno. Então, imagina que o relator foi lá e deu a tutela provisória, tá bom? Ele deferiu a tutela provisória conforme nós vimos no último slide. Cabe a ele proferir decisões interlocutórias nesse sentido. E se a parte não gostou da decisão, se ela não concordou, ela pode recorrer? Pode. Qual é o recurso cabível? Contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Então veja, o relator ele recebe a atribuição ali de julgar, mas a decisão dele pode ser impugnada pelo agravo interno. E aí, se a parte entra com o agravo interno, aquele tema ali, aquela decisão do relator, ela será submetida ao colegiado. E a decisão do colegiado vai o quê? A decisão do colegiado vai substituir a decisão do relator naquilo que tiver sido objeto de recurso. E aí sim, quando o colegiado julgar aquele recurso, aquele agravo interno, aí sim nós teremos um acórdão. Aí sim nós teremos um acórdão, conforme eu constei aqui para vocês, que o julgamento do agravo interno, esse sim será feito pelo colegiado. Então, aí sim eu terei um acórdão, certo? Então, em resumo, os tribunais, né, eles não proferem só acórdãos, tá? Nos tribunais nós temos despachos, nós temos decisões interlocutórias, nós temos julgamentos monocráticos, até mesmo sobre o mérito, vimos aqui no slide anterior. Mas nos tribunais nós também temos os acórdãos. Os acórdãos só são os julgamentos colegiados, certo? Tudo que não for colegiado não será acórdão. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.